Boa noite, então, meus irmãos, minhas irmãs, que vai estudar com a gente esta noite. Hoje nós vamos estudar um tema, o terceiro capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. É um assunto muito interessante, né? Então, vamos dar início aí. Primeiramente, eu vou aqui, então, pedir para vocês, aqueles que não desejarem serem gravados, né, que pode deixar a câmera desligada, sem nenhum problema. E também pode colocar o seu copinho de água, né, para fluidificar, porque no momento em que nós estivermos fazendo o nosso estudo, o nosso trabalho, a espiritualidade vai estar fluidificando esta água com toda certeza, e depois pode tomar um pouquinho, pode jogar um pouquinho no filtro também. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Como eu disse, o tema de hoje, há muitas moradas na casa de meu pai, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Eu vou fazer uma página de abertura e depois a prece, e aí entramos no assunto propriamente dito. Eu escolhi uma página do livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, né, que tem o título Descansar. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31. Deixa eu só... eu estou aqui com a musiquinha, né? Deixa eu só parar ela aqui para a gente ficar mais... mais tranquilo aqui. Então, o título, então, é Descansar. Pressa. Não, desculpe. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de se tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quando quiserdes, mas sim repousai um pouco. Esse versículo, vinde aqui num lugar à parte comeis, Jesus não se referia ao alimento material, mas espiritual, o pão da amizade, da fraternidade, da fé. O mesmo pão que alimentava os discípulos que passavam por lutas maiores que a nossa. Eles eram o pão amassado pelo mundo para se converter
em pão para alimentar a humanidade, assim como Inácio de Antioquia, quando era levado para a prisão, sorri diante das belezas das construções de Roma. E seu carrasco indaga: és tolo? Por que sorri? Se em breve serás devorado pelos leões. Ele responde: se vós, que não conhece o Criador, tem diante de ti essas maravilhas, imagina o que está reservado nesse jardim do universo para aqueles que o conhecem. Jesus falou de várias moradas na casa do Pai antes da crucificação. Ele estava preparando os seus discípulos para dias difíceis após a sua partida. Tereis que me afastar para o seu próprio bem, mas não se turbe o vosso coração. Né? Então, é exatamente isso que a gente vai iniciar com essa frase: não se turbe o vosso coração. Mas antes, nós vamos então fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos até a Jesus, o nosso mestre querido, pedindo a sua inspiração, a sua intuição. Que esse mestre querido, o mestre Jesus, possa nos envolver com as suas vibrações neste momento. Porque com essas vibrações, com certeza estaremos mais fortalecidos, estaremos mais sintonizados com ele, através dos teus mensageiros de amor, abnegados companheiros que estão sempre conosco e sempre sintonizados com o mestre querido. Também a nossa querida irmã Laura, os mentores da nossa casa, que eles possam estar conosco, que ele possa estar entrando, né, ou adentrando em cada lar que está participando desse estudo desta noite. Aqueles que estão conosco aqui nesse momento ao vivo e aqueles que irão ver depois. Que essas energias, essas vibrações possam ser sentidas por todos vocês, queridos irmãos, assim como por mim também, para que nós tenhamos esta paz que a gente tanto busca, para que nós estejamos preparados para partirmos para a morada que o Mestre vai nos preparar. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos mentores amigos, em nome de Laura, e em nome de Deus, nosso Pai maior, pedimos a permissão para iniciarmos nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá no nosso estudo, né, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Como eu disse, nós vamos iniciar com a frase do comentário da página de Emmanuel, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. Você está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Ou seja, muitos de nós, né, muitas pessoas imaginam que o Jesus vai retornar para nos levar para esse lugar. Na realidade, ele já está conosco, né? Quando ele disse, não se turbe o vosso coração, por quê? Porque quando nós estamos com o nosso coração turbado ou perturbado, nós estamos desarmonizados. Então, não estaremos conectados com o Mestre e possivelmente não estaremos preparados para essa morada, né, que Jesus nos prepara. Né? Agora ele falou que vai estar preparando, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Mas Jesus, só nessa afirmação que há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vou teria dito, demonstra que todo esse universo, né, ele está está servindo como uma morada, né, uma morada para o Pai, para nós, né, para nós. Então, ele está
preparando toda essa morada para que a gente possa realmente fazer parte dela. Mas, como eu disse, nós não podemos turbar o nosso coração, né? Porque assim nós estaremos, então, entrando nessa condição de partirmos para esses mundos mais evoluídos, né? E continuando, Jesus nesse capítulo, quer dizer, Kardec nesse capítulo, né? Desculpe, Kardec nesse capítulo, ele usa uma didática muito interessante e demonstrando que ele vai passando por cada parte, mostrando que nós temos duas maneiras de enxergar diferentes estados da alma na reticidade, ou essa casa que está sendo preparada. Pode ser a nossa casa mental, né? A nossa casa interna, porque começa por ela. Se a gente não estiver com a nossa casa mental preparada, limpa, nós não conseguiremos alcançar essa casa que o mestre está nos preparando. Por isso ele falou, olha, quando eu retornar, eu vou preparar essa casa para buscar você, para nos buscar. Mas se nós não estivermos preparados, nós não conseguiremos alcançar esse intento, né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, começa o Kardec falando, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, esta palavra de Jesus também poderia referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, né? Ou seja, o que é o espírito na erraticidade? Quando nós desencarnamos e nos encontramos no plano espiritual. Então, nós vamos ter um momento, um estado venturoso ou desgraçado de acordo com o que eu plantei aqui. Se eu estou em perturbação, com certeza eu não alcançarei essa morada do Pai, que é a minha própria consciência, né? E eu não estarei, então, preparado para para entrar em sintonia com esses espíritos. Lembra do caso de André Luiz, né? No nosso lar. Ele, quando estava lá naquela condição ainda de estado de perturbação, né? Ele ainda não estava preparado, mas quando ele conseguiu, através da sua palavra sincera, abrir o seu coração, ele foi resgatado pela espiritualidade. E por que a espiritualidade, né, os espíritos responsáveis, não pôde resgatar as outras pessoas? Porque estavam no estado de perturbação, né? Não estavam preparados para se ascenderem, né? Então, continua Kardec falando assim, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, quer dizer, vivem nas trevas, né? Depois de desencarnado. E também fisicamente, né? Quem é que não vive seu céu, seu inferno? Os bens-aventurados gozam de resplendente caridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulados sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. É isso que se referia Inácio de Antioquia, naquele momento em que ele falou para o seu carrasco, né? Se vocês que não conhecem o Pai têm essa beleza do mundo material, imagina quem conhece no mundo espiritual, como que, né? Vai ver as belezas do mundo espiritual. Então, é exatamente essa paz interna, né? Essa crença, essa fé de nós conhecermos e termos fé nos
ensinamentos de Jesus, né? Ele vai realmente preparar para que nós possamos usufruir dessa morada. Mas para isso nós temos que estar preparados. E aí depois Kardec vai falando das diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições do mundo quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre ele há os que este último são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso e outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos, como, por exemplo, Marte e Júpiter, né? A gente sabe que são planetas mais evoluídos do que o nosso, né? E assim como tem mais evoluído, tem menos evoluído também, mais, né, que são inferiores ao nosso. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral, né? Então, para que a gente possa entender, né, esses ensinamentos que Kardec nos traz, nós temos, como Jesus falou, várias moradas na casa do meu pai, então espírito em todas, tem mundos, cada um nas suas condições, onde nós poderemos ir para mundos melhores ou mundos inferiores, como vieram para o planeta Terra, aqueles que não mereciam, não tinha condição de acompanhar a evolução do planeta, vieram, como foram os exilados de Capela, para o planeta Terra. Então, sofrimento, vai auxiliar a parte intelectual, mas vai sofrer, é como se você sentir saudade daquilo da sua casa, que você já está habituado, que você já conhece, né? Nos mundos intermédios, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Sendo o mundo primitivo destinado às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e prova, que é o nosso, onde domina o mal, né? Nosso planeta Terra ainda, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. E os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e finalmente os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? Os espíritos que encarnam um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessa todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que este mundo comporta, passa para outro mais adiantado, e assim por diante, até que chega ao estado de espíritos puros. Isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? E a destinação da Terra? Causas das misérias humanas, né? Muitos se admiram de que a Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidade de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se coloca os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Ou seja, se no meu mundo existem várias moradas, né? Então imagina que nós temos muito mais espíritos encarnados em outros planetas, com toda certeza, assim como nos fala os espíritos no capítulo, na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, né? E pergunta, os outros planetas são habitados? A resposta os espíritos são enfáticos, sim. Né? Não penseis que vocês são o único nesse universo criado por Deus. Né? Então, nós temos a humanidade, ela tem uma pequena fração, né, de todo o contexto, de todo o universo, então tem outros também espíritos em outros planetas, com toda certeza, né?
E, como a gente falou, nós estamos no planeta de provas e expiações, por isso temos que passar por muitas dificuldades, porque ainda aqui predomina o mal, né? Mas, às vezes, a gente fica imaginando, foi até uma pergunta que, uma coisa que o Caldeira levantou aí o Jorge Caldeira, né, Jorge, que está aí, né, levantou na última, numa das suas, um dia desse nosso, que a gente estava estudando, e é que ainda tem tanta violência, né, tanta maldade no nosso planeta, e às vezes a gente fica imaginando, poxa vida, será que a gente vai conseguir alcançar essa evolução? Ela é paulatina, gradativa, mas a gente vai chegar lá, com toda certeza. Jorge, se você quiser se manifestar aí, Jorge, fique à vontade, hein, meu amigo. Então, Paulo, boa noite aí a todos aí. quem, Jorge? Isso. O meu amigo Jorge, então, na realidade, é o Jorge, o nosso amigo Jorge, né? Não é o Caldeira, não, olhei Jorge aqui. Seja bem-vindo, rapaz. Muito bacana você estar aqui com a gente. Tá certo. Fica à vontade. Podem falar, tá, gente? Se quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Vamos, então, aqui continuar. Então, assim, o nosso planeta ainda tem os espíritos que têm dificuldade ainda de praticar o bem, por ser esse planeta de provas e expiações, mas, com certeza, nós alcançaremos a nossa condição de um dia, né, de poder reencarnar em planeta um pouco melhor do que o nosso. A gente vai ver, inclusive, falar sobre o planeta de regeneração. A Terra, ela é um planeta hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, né, um espaço de ainda muitas pessoas que não conseguiram se curar, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Gente, peço a gentileza aí só de fechar o microfonezinho aí, porque senão dá microfonia aqui. Tá? No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. No penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pardos, franzinos e enfermiços. Ou seja, então nós estamos num planeta onde é um hospital, onde é uma penitenciária. Aqui a gente vai ver o quê, então? Ora, numa cidade, como na cidade, a população não se encontra todos nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Do mesmo modo que do hospital saem os que curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, às vezes, a gente fala assim, mas eu estou passando por tanto sofrimento. Na realidade, esse sofrimento, primeiro, entra a lei de causa e efeito, né? A gente está passando por uma determinada situação, estamos colhendo aquilo que a gente plantou, a semeadura que nós fizemos lá no passado. E, ao mesmo tempo, Deus usa isso para que nós possamos se melhorar. Então, quando a gente vai realmente passar por essas dificuldades com resignação, nós vamos. Isso vai servir como um processo que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua. E um dia nós vamos sair dessa prisão, desse hospital, né, dessa condição ainda de enfermo, e alçaremos mundos melhores. E os espíritos fazem um resumo, né, dos mundos inferiores e mundos superiores. Esse é o item 8 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluto. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo da escala progressiva. Mas que escala progressiva é essa, gente? Aí vamos só fazer um resuminho aqui para não ficar muito longo, né? Primeiro,
ela é classificada em ordem, essa escala. Só para ter... Kardec fez isso de uma forma didática, para que a gente pudesse entender as condições em que nós nos encontramos, as condições que os planetas podem se encontrar, esses espíritos que estão nesses planetas, né? Então, ele colocou lá, primeiro, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Quais são suas características desses espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que se seguem. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Qualquer semelhança com o nosso planetinho não é mera coincidência, tá, gente? Porque exatamente, né, o nosso planeta de provas e expiações ainda estamos na característica de espíritos imperfeitos. E ele, então, ele vai subdivide isso em classes, né? Esses espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem. Ele vai da terceira à primeira, né? Dos mundos inferiores até dos espíritos que estão nesse mundo ainda inferiores até o espírito puro. Então, o primeiro são essa terceira escala, a terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos, que são classificadas nas classes espíritos impuros, que são aqueles que estão inclinados ao mal e fazem o objeto principal de suas preocupações. Gente, peço a gentileza aí, deixa eu ver. Quem que está com aberto aí? Você consegue mutar a pessoa. Ali o... Tá o Jorge, sem querer, tá com o áudio aberto. Eu não estou conseguindo ver ele aqui. Ô, Jorge, faz esse favor para a gente. É só empurrar para o lado aí a tela, porque ele deve estar na tela do lado. Ah, não, já está ótimo. Obrigado, Jorge. Então, vamos continuar aí. Então, são os espíritos impuros que estão inclinados ao mal e não fazem, e o fazem objeto principal de suas preocupações, né? Os espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. E os espíritos pseudo-sábios, seus conhecimentos são muito amplos, mas acreditam saber mais do que na realidade sabem. E os espíritos neutros não são bons o bastante para fazer o bem e nem excessivamente maus para a prática do mal, né? E os espíritos batedores e perturbadores manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar. Então, gente, a gente que trabalha na reunião mediúnica vê esses espíritos se manifestarem, né? E exatamente com essas características, né? E tem os espíritos que a gente vai atingir também, que a gente vai falar sobre ele, né? A reunião não vai ser só esses espíritos imperfeitos, a maioria, porque eles precisam de ajuda, mas tem aqueles também que vêm nos auxiliar, porque todos nós precisamos de ajuda. A segunda ordem são os espíritos bons. Quais são as características gerais, né? Quais são as características gerais? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na proporção do grau a que chegaram. Alguns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados unem ao saber as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, né? Conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços da existência corporal, seja na forma de linguagem, seja em seus hábitos. E quais as suas Gente, classes? perdão por interromper vocês, desculpa, João. Duas Fala. questões. Primeiro, muito bacana você trazer essa coisa da escala espírita, depois até vou comentar mais. Mas é porque eu acho que nessa de tentar mutar o Jorge, acabou que ele se mutou e você desmutou ele, ou o contrário, que continua fazendo barulho aqui. Eu também estou ouvindo barulho, mas... É por conta disso. O Jorge ainda está com o microfone ligado. O restante do pessoal está desligado. O Washington está desligado, o Guilherme também. Mas aqui tá... Ah, peraí, então... Pronto, agora botou, foi. né? Agora foi, maravilha. Tá. Não, beleza. Então, vamos lá, a gente continuar o estudo aqui, que está muito interessante, né? Então, os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, quais são suas classes? São os espíritos benevolentes, né?
Sua qualidade dominante é a bondade, seu progresso se realizou mais no sentido moral do que no intelectual, embora ele cresça nos dois sentidos, mas os espíritos benevolentes, né, ele cresce mais no sentido moral, o seu progresso, né, no sentido moral do que no intelectual, embora ele alcançará ambos até chegar ao estado de espírito puros. Os espíritos sábios, os que os distinguem particularmente, a amplitude do seu conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão, mas encaram a ciência apenas sob o ponto de vista da utilidade, ou seja, esses espíritos sábios estão mais ligados na parte científica, né, nos auxiliando, trazendo esses conhecimentos para a gente. Espíritos prudentes. As qualidades morais de ordem mais elevada, né, formam sua característica distinta. Então, os prudentes têm as qualidades morais, né, mais elevadas. E os espíritos superiores, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Em sua linguagem transparece apenas a benevolência. Então, gente. E, finalmente, os espíritos de primeira ordem, que é o nosso objetivo, né? Aqui alguns milhares de reencarnações, né, ou encarnações, nós estaremos lá um dia, né? Primeira ordem, os espíritos puros, quais são as características gerais? A influência da matéria é nula, né? Então já não tem mais influência da matéria como nós. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Classe única, né? Então, percorrem todos os graus da escala. Então, olha, vieram gradativamente. Isso são todos nós. Às vezes a gente fala, o Jesus, que é o nosso governador espiritual, um dia percorreu esse mesmo caminho. Veio passando por esse mesmo caminho até se tornar um espírito crístico, né? Um espírito puro. Percorrem todos os graus da escala e se despojam de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições a que a criatura é suscetível. Não tem mais a sofrer nem provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação dos corpos perecíveis. Vive a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Orientam a todos os espíritos que são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes determinam as missões. Assistir os homens em suas angústias, inspirá-los no bem ou a expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma agradável ocupação. Olha só, uma agradável ocupação, né? Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha, mais com prazer, né, de auxiliar através realmente do amor. Designamos sob os nomes de anjos, arcanjos, serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens, né? Então, ele está ali conosco, mas não está à nossa disposição. Para isso, ele tem, né, também a sua pleiade, o seu conjunto de mensageiros de luz que auxiliam todo esse trabalho, no caso do nosso planeta, né? O nosso governador Jesus, então tem toda essa equipe. Imagina que equipe, né, gente? Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior. Supondo seus habitantes na condição de raça selvagem ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, resto do estado primitivo do nosso orbe. Nos mundos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Reveste a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos, ainda estão muito ligados aos seus instintos, esses mundos primitivos, não têm a abrandá-lo qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. No mundo em que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada.
O corpo nada tem de material terrestre, materialidade terrestre, e não está, consequentemente, sujeita às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. A leveza específica do corpo, olha só que bacana, né? Isso a gente já viu até no nosso lar, né? No livro Nosso Lar. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, flutua, né? Volita, né? E bem dizer, pela superfície. Então, não tem essa dificuldade. Por isso que a gente vai ver aqui também a comunicação dos espíritos, são pelo pensamento, né? Desses espíritos. A gente pensou, ele já está do nosso lado. O nosso link é o pensamento. E com essa agilidade que eles têm, essa capacidade, eles estão, né, em vários lugares sem dificuldade. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com a justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Olha que bacana, aperfeiçoando-se. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme o tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por não lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Né? Que maravilha, né, gente? Por isso que o Espiritismo é consolador. No vosso, né, no nosso mundo de provas e expiações, precisais do mal para sentirdes o bem. Se a gente não passar pela safieira do mal, a gente não vai saber definir o bem. Da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. Então, isso é muito interessante, né, gente? A gente é bem isso, né? Às vezes a gente tem uma vida fantástica, né? A gente sempre fala isso, né? Antes aí, o Guilherme, né, nesse estudo que a gente faz de quinta-feira, né, no final, como vocês estão? Estou ótimo, a vida, eu estou vivo, eu tenho um teto para morar, eu tenho, né, meu alimento, o que eu vou querer mais? O que vier a mais, né, será bem aceito, mas está ótimo. Então, assim, olha só, nesses mundos aí a gente tem uma saúde perfeita, a vida está arrumadinha, a gente complica tudo às vezes. Aí quando vem o mal por um excesso de alguma coisa, né, excesso de vícios, aí a gente fica doente, aí começa a dar valor à vida. Como tem muitas pessoas que estão dando valor à vida, né, nesse caso aí, essa dificuldade que estamos passando, essa pandemia, que ela, às vezes, chega à beira da morte e ela começa a enxergar a vida de maneira diferente, ou seja, teve que passar pelo mal, né, a sua saúde ficar deteriorada para poder agora dar valor à vida, ao corpo físico, né, aos seus pensamentos, e quando consegue enxergar, né, gente? Porque tem muita gente que passa por isso e às vezes não consegue enxergar. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Né? Não tem acesso. Por quê? Porque a casa mental, né, Guilherme, a psicosfera vivida ali, ela é totalmente diferente da nossa. Então, ela não vai permitir que esses espíritos que são maus tenham entrada. Por quê? Porque não tem sintonia. Aqui não, aqui a todo momento a gente está, né, sintonizado com esses espíritos ainda maus. Por quê? Pensa numa coisa, pensa, né, nas coisas materiais, que, como eu falei, se excede nos vícios. Então, a gente está sempre sintonizado, né? Muito mais do que podemos imaginar, questão 459 do livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nosso pensamento muito, muito mais do que podemos imaginar, a tal ponto que nos dirige, e é verdade. Nós somos escravos dos nossos vícios.
Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer um de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar a esses mundos. Faz partir todos do mesmo ponto e nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis. As mais altas categorias apenas lhes cumpre conquistá-la pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade, né? Então, depende de quem aqui, para a gente alcançar esses mundos mais felizes. Da gente, não tem outra alternativa, né? E aí eles falam também, né? Santo Agostinho, esse espírito também, né? Também muito evoluído, que vem trazer para a gente as suas informações, as suas mensagens, os seus conselhos. Então, ele fala do mundo de expiações e de provas, depois vamos falar do mundo de regeneração, né? E aí vem mostrar que o mundo de provas e expiações, ele fala o seguinte, que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o que habitais. Basta ver o nosso mundo, que eu acabei de falar agora, né? Como a gente vive. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair da mão do Criador. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Olha, interessante isso aqui, né? A raça que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolver pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São eles, de certo modo, olha só, as raças indígenas, né? Que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, mesmo que eles sejam povos semi-civilizados, mas ainda tem muitos que se comportam, às vezes, melhor em algumas situações do que a gente, que nos achamos espíritos mais evoluídos. Mas são esses espíritos. Oi, Anderson. Desculpe interromper, João, tem uma observação importante, né? Duas coisas. Primeiro, essa observação que ele faz é de espíritos, né, que ainda estão iniciando a sua trajetória enquanto espíritos, né? Então, a maioria deles, quase que absoluta, desses espíritos aos quais ele se refere, não estão nem espiando, né? Eles estão ainda começando a sua trajetória, nem tem o que espiar, né? Isso aí. Eles estão aqui justamente, esse é um ponto. O segundo é que, ao longo dos séculos, como a gente sabe, essas bolas vão se trocando, né? Porque os povos indígenas começam a ter cada vez mais contato com a nossa civilização e como uma forma até de poder formar novos laços de afeição, pessoas que foram encarnadas numa sociedade civilizada começam a reencarnar num povo indígena e vice-versa, né? Uma pessoa que viera daquele povo indígena começa a encarnar na França ou no Rio de Janeiro, que quer que seja, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso. Até no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma das coisas que o Humberto Campos escreve para a gente, né? Correto, Anderson. Exatamente. A sabedoria e a misericórdia de Deus, né? Fazendo essa mescla para que nós nos auxiliemos mutuamente. Então, continuando, os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos, ou seja, na Terra, né? Ou seja, às vezes eles não são oriundos aqui do planeta, né? Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituídos em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Olha só. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Então, às vezes, a gente está aí, nós estamos vivendo, procurando nos melhorar, ótimo. Então, a gente está crescendo um pouquinho. Mas se nós estamos aí à deriva, né, não ligado, não conectado nisso, a gente pode ir para um outro planeta, né, e recomeçar, né? Não é que o espírito regride, mas como foram os exilados de capela. Então, vai lá auxiliar, mas vai sofrer.
Os exilados de Capela tinham aquela saudade que eles não sabiam de onde era, né? Aquela, poxa, existe uma coisa diferente disso aqui, mas como ele não lembra, não se lembra, né? Então, não se lembravam, né? Então, ele dispensava aquela saudade. Por quê? Saudade do seu orbe, né? Do seu planeta, onde era melhor, mas não souberam aproveitar. Tiveram de ser degregados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio de raças mais inteligentes. Olha só. Então, esses espíritos, às vezes, são mais inteligentes, mas não são desenvolvidos moralmente. E aí tem essa punição, esse sofrimento. Enquanto você vê, aí é interessante isso, aí você vê aquela família, uma posição social até elevada, e a vida é um inferno, entre aspas. E aquela pessoa ali humilde, que, né, é feliz, né? Então, isso é muito interessante. Esses espíritos, né, vieram. Não é regra geral, tá, gente? Aqui não é uma regra geral, ele está dando alguns exemplos. Então, esses espíritos que já têm uma evolução intelectual, mas não têm essa evolução moral, vão sofrer, né? Vão sofrer muito mais. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum. O servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes é a lei de Deus. Esses espíritos têm de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que, simultaneamente, desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso dos espíritos. E os mundos regeneradores, né? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, né, é esse hotel de transição, né? Ou seja, lá que a gente vai, né? A alma penitente encontra nesses mundos a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta-se das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe o silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhe as leis. Mas tem uma exceção. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, por isso sujeito às vicissitudes. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Mas, nesses mundos ainda é falível o homem e o espírito mau não há perdido completamente o seu império, né? O espírito do mal. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode voltar por mundo de expiações. Então, nós não temos garantia, gente. Se não tiver transformação, não tem como a gente prosseguir. Isso é uma coisa fantástica, porque ou você muda realmente, né? Abra o teu coração e a tua mente, ou você vai ficar, né, em dificuldades. Isso é muito legal, é muito interessante, porque isso é muito consolador. Eu sei que se eu me esforçar, eu vou chegar lá, mas eu tenho que ter essa transformação. E isso é de cada um. Não adianta eu querer ficar, mas o fulano tem que aprender, né? Às vezes a gente ouve uma palestra, essa palestra tinha que para o fulano, não é para mim. Eu tenho que me transformar. O outro, não o outro, cada um na sua. O outro tem que se transformar, mas tem que ser por ele. Eu tenho que se preocupar comigo, não é um egoísmo, é uma constatação, para que eu possa, através dessa modificação, desse amor que vai exacerbar em mim, eu poder me manifestar e auxiliar a mim e ao próximo, né? E para a gente encerrar, que já está em cima da hora,
progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento, mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Ou seja, os mundos também progridem. Não só o espírito que constitui, que faz parte deste mundo, deste planeta, mas ele também progride, né? E você vê que, né, é uma prova viva disso aí, como o planeta vai se transformando. Se a gente usa, né, a nossa inteligência, a nossa moral para auxiliar essa transformação do planeta, terão coisas melhores. Senão, a gente pode também querer só tirar e ele vai cobrar, né? A gente vê a situação que às vezes a gente está passando por um excesso de um desmatamento, né? Uma falta de caridade, de fraternidade, não pensar no lado, né, o lado espiritual. O que a gente tem que ter em mente que nós somos espíritos imortais, temos que pensar como espírito, e que aqui estamos só fazendo um estágio. Então, a gente tem que aproveitar para a gente se melhorar e também auxiliar esse nosso planeta para que ele possa crescer e progredir e que a gente possa acompanhá-lo. Então, gente, é isso que eu tenho que passar para vocês nessa nossa noite de estudo, e agora abro, então, a vocês aí, quem quiser acrescentar ou perguntar, né, fiquem à vontade. Muito obrigado, João. Show de bola. Eu que agradeço, Anderson. Senhores, fiquem à vontade aí. Ninguém vai falar nada, eu vou ter que falar, né? Você tem que falar, Depois o não Guilherme está falem que eu falo quietinho, muito, o hein? Austin, o Jorge. Aí, Jorge. Agora fica à vontade. Abra o microfone e a sua voz, meu amigo. Beleza, tranquilo. Vou. Não, então, esse é um assunto muito bom, né, cara? Como sempre, né? Todos os capítulos desse livro têm um poder consolador, né? Na verdade, eu acho que de todos os livros espíritas que eu já tive a oportunidade de ter contato, o Evangelho segundo o Espiritismo é o meu predileto. E esse capítulo 3, mais especificamente, é um capítulo muito atual, né? E ajuda a gente a compreender um pouco melhor também essa nossa fase transicional. A gente sabe que grandes transições significam grandes turbulências, né? Então, a gente sair de um lugar onde o mal domina o planeta para entrar numa situação de regeneração, como você acabou de descrever, não tem como ser fácil, né? Por mais gradativo que seja, o final do movimento ele vai ter umas complicações, né? Eu queria ler para vocês um trechinho de uma coisa, mas vamos deixar o Guilherme falar, que aí depois eu leio rapidinho para você. Eu queria ouvir o trechinho da coisa que você trouxe. É porque eu estou indo pegar o livro, pô. Guilherme, Como vai, João? tudo bem? Eu não consegui passar aquele gráfico legal que você passa, mas eu só expliquei a escala espiritual. Não, é bem bacana. Esse tema talvez seja um dos que mais se aproxima
de uma exposição de um professor, né, de professor de biologia, de matemática, cheio de esquemas e setas e tudo mais. É É bem possível verdade. falar sobre isso, mas é bem bacana ver que não existe um estágio, não existe um mundo, não existe... É um estágio evolutivo onde você fique só com os seus, só com pessoas idênticas a você. Porque entre iguais a gente também não evolui, né? É Então, verdade. como que existe uma grande logística para isso, o É, pessoal que cuida da logística aí deve ser bastante atarefado de juntar esse pessoal todo sem causar uma conurbação aí. Mas é bem legal estudar isso, muito bacana mesmo. é verdade. Por isso que é interessante a gente respeitar as diferenças, né? Fala aí, E Guilherme. por isso que é importante da gente saber que só através das diferenças que a gente evolui. Evolui, exatamente. O, esse daí que você falou de cuidar da parte logística, né? Eu tava vendo, já vi essa palestra, eu acho, umas 2 vezes. Uma palestra bem longa até, do Brasil Coração no Mundo Pátria do Evangelho, que o Haroldo Dutra faz, né? E aí ele fala um pouco dessa logística. Que ele, né, eu não sei se não acho que seja Ismael, é algum outro espírito superior, fala com Jesus ao longo do caminho, né? Fala assim, mestre, os portugueses estão matando os índios, né? Escravizaram os africanos. O que a gente faz, mestre? Mas aí o Haroldo falou assim, então, o pessoal não pode se esquecer de que quem comanda a reencarnação não é o mal, né? Quem comanda essa logística, não é quem dá a palavra final, né? É o nosso governador, né? E a sua equipe. Então, mal sabiam os portugueses que, na verdade, em algum momento eles iam reencarnar na mesma família daquelas pessoas que eles estavam prejudicando, né? Desde que, obviamente, respeitado todo o mecanismo da reencarnação, mas, assim, é exatamente isso que o Guilherme falou. Tem uma ordem de supremo amor e de suprema inteligência por trás disso tudo, né, que está muito acima da nossa maldade, por maior que seja, né, o nosso nível de problema, assim. Mas eu estou aqui com um trechinho, eu não vou ler tudo, não. É o prefácio do livro Calma, né, que eu usei ali na palestra, até que o Guilherme teve comigo ontem na palestra também, tudo. É só um pedacinho. É escrito pelo Emmanuel, né, como sempre, e ele fala para a gente o seguinte: calma, agitações na Terra, tempos de transição, dificuldade de entendimento, impactos do progresso, conflitos de gerações. Esses são os motivos apresentados por muitos amigos para que lhes enderecemos algumas páginas sobre serenidade e segurança, já que a vida não nos permite parar nem no plano físico, nem no mais além. Realmente, a evolução não se interrompe. Sofrendo ou aprendendo, criando ou recriando, melhorando e renovando, errando ou reajustando, toda criatura prosseguirá sempre, em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina. Aí depois ele fala mais algumas coisas, mas eu achei muito bacana isso aqui. Esse livro é de 78, e é engraçado, gente, como que é diferente assim, a abordagem que o Emmanuel dá nesses livros assim, um pouco mais recentes. Ele é mais curtinho, mais simples. Você vê que ele não é bobo, não está parado, não. E esse comecinho aqui, eu acho que tem muito a ver com coisas que a gente está passando agora, né? Agitações na Terra, tempos de transição, conflitos de gerações, né? Tudo isso está acontecendo. É muito interessante. A Emmanuel, com essas obras dele, são fantásticas. Eu estava vendo também o livro Pensamento e Vida, que tem a ver até com esse assunto, né? Que fala o espelho da vida, né? Que nós somos o espelho da vida. A gente absorve e depois reflete. E a gente não tem a oportunidade, né? Não tem, como foi mostrado aí, Kardec falou, a gente não entende Deus, mas através de Jesus, que Deus reflete em Jesus,
né? Jesus absorve Deus e reflete na gente. Então, através dele, a gente pode entender um pouco de Deus. Muito interessante, né? Show de bola. O Jorge Martins, diga, meu amigo, aí, fala alguma coisa aí com a gente. E o Washington também. Fala, Washington, tá fechado aí seu... Tá aberto lá o áudio dele, sim, só não tá saindo som. Fala, Washington. Washington, tá sem som. Ô, João, Oi. quando ele vai vendo ali, vamos encerrar aqui, aí depois a gente encerra a gravação também, para ver se Ok. ele consegue.